Olá, boa tarde, já aqui nos estúdios da Rede TV São Luís, na capital maranhense, para trazer mais uma edição do seu programa Hora de Ação Maranhão. Confira comigo os principais destaques de hoje. Suspeito armado é preso durante a Operação Impacto em São Luís. Você vai conferir também missão sigilosa. FAB leva Gilmar Mendes a evento privado e gera onda de indignação e muitas especulações. Governador Carlos Brandão realiza inaugurações no primeiro centro de referência quilombola do Brasil e anuncia políticas públicas estratégicas em celebração ao mês da consciência negra. Essas e outras agora no Hora de Ação Maranhão, que está no ar. Boa tarde, eu sou Análio Júnior, te faço companhia sempre de segunda a sexta, de 1 da tarde às 2 horas. Hoje aqui diretamente dos estúdios da TV São Luís, na capital maranhense. Sempre com as notícias da capital, como do interior do estado, mas a partir de hoje estou sendo dirigido diretamente de São Paulo para trazer também notícias do cotidiano a nível nacional, principalmente sobre os últimos acontecimentos que repercutiram negativamente tanto aqui no país como no mundo afora, sobre a viagem do deputado federal e presidente da Câmara, Hugo Mota, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para a Argentina, que foi realizada a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, que é a FAB, onde provocou um debate público sobre a transparência e o uso de recursos oficiais. Eu vou trazer esse tema para vocês ainda hoje aqui no nosso programa, sobre esse fato que atingiu principalmente a economia do nosso país. A partir de hoje, você vai poder acompanhar, como eu disse no início, em âmbito nacional, tanto o que acontece nos bastidores da Câmara Federal, como no Senado Federal. E eu quero sempre a sua participação, através do meu número pessoal, DDD 99-981-23-1637, no meu Instagram pessoal, que é o @AnálioJúniorTV. Está no ar o programa Hora de Ação Maranhão, em definitivo, agora trazendo para vocês daqui a pouquinho eu volto com esse assunto, sobre essa farra com dinheiro público envolvendo ministros do STF e também o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota. E quem seriam as outras 9 pessoas que estavam neste avião da FAB? Por que esse sigilo? Por que as discussões jurídicas e políticas do nosso país não são discutidas aqui na nossa terra? Não existe uma rede de hotelarias luxuosas, com grandes estruturas, para poder recepcionar todos? Ou precisa ir para a Europa e agora para a Argentina, usando o avião da FAB? Não perca, daqui a pouquinho a gente traz para vocês. E na noite desta quarta-feira, policiais do 1º Batalhão de Motopatrulhamento Tático, que atuavam na Operação Impacto na área do 21º, apreenderam um homem com porte ilegal de arma de fogo na Vila Industrial, em São Luís. Segundo a PM, o suspeito já é conhecido pelas equipes e possui diversas passagens pela polícia. Durante rondas ostensivas, a equipe Águia Bravo 3 avistou o indivíduo correndo ao perceber a presença da viatura. Ele ainda tentou, dispensar um objeto jogando no telhado de uma residência. Os policiais realizaram a abordagem e, após buscas no local, encontraram um revólver calibre 38. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão. Tá vendo? Com apoio da viatura do CPU, o homem foi conduzido ao plantão da cidade operária sem lesões, para a adoção, claro, dos procedimentos legais cabíveis na forma da lei. Aí agora à disposição da justiça, né, gente? E o governador Carlos Brandão, que sancionou a lei que garante o auxílio e o apoio integral a órfãos de feminicídio no Maranhão. Hoje é uma data muito especial, onde a gente coloca todos os poderes para debater e sancionar essa lei que é tão importante para que a gente possa dar um auxílio aos órfãos do feminicídio e, ao mesmo tempo, destacar a importância desse momento para a sociedade civil maranhense.
é uma maneira de dar um subsídio para as crianças que estão órfãos e, ao mesmo tempo, para a gente fazer uma reflexão. Por isso a gente resolveu fazer essa solenidade com vários poderes aqui, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Câmara Municipal, enfim, para que esse debate possa despertar a sociedade brasileira, em especial a sociedade do Maranhão, o que a gente não pode mais conviver com o feminicídio no nosso Estado. A gente tem feito muitas ações no combate ao feminicídio. Estamos ampliando as patrulhas Maria da Penha, estamos ampliando as casas das mulheres maranhenses para que as mães possam se dirigir ao local para denunciar. Nós estamos aí sancionando essa lei para que a gente possa mostrar para o Maranhão e para o Brasil que aqui no Maranhão a gente tem medidas que protegem essas crianças, além do auxílio financeiro. Até os 18 anos nós também temos apoio psicológico do nosso governo. Quero aqui agradecer toda a nossa equipe por uma determinação nossa, pelo carinho, pela dedicação, para que a gente possa avançar e proteger essas mulheres. Muito importante essa política pública que o governador Carlos Brandão tem implantado aqui no nosso estado. Ainda falando sobre o governo que realizou inaugurações, gente, e anunciou políticas estratégicas em celebração ao mês da consciência negra. Eu, Análise Júnior, meu editor e cinegrafista Fernando Lima, estivemos presentes, conversamos com o governador, com o secretário de Assuntos Municipalistas Orleans Brandão, alguns prefeitos e secretários sobre esse tema tão importante para a valorização, principalmente no mês da consciência negra. A cidade de São Luís está em festa com diversas inaugurações e principalmente em celebração ao mês da consciência negra. O governador Carlos Brandão, nesse exato momento, já está se preparando para se pronunciar perante a populares após, conceder uma entrevista coletiva que falou sobre as inaugurações da Casa Quilombola, que fica na rua Rio Branco. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular e também da Secretaria de Estado de Igualdade Racial, realizou nesta quinta-feira uma grande solenidade alusiva ao mês da consciência negra, com um conjunto de entregas históricas para a população negra e quilombola do estado. O governador Carlos Brandão concedeu também essa entrevista coletiva, no qual falou sobre essas inaugurações e de vários projetos que também pretende implementar, não só na capital, mas também no interior do estado. Vamos acompanhar agora a coletiva de imprensa que fala sobre esse momento histórico, esse momento ímpar e o reconhecimento após também denominar essa secretaria como oficial para poder aumentar as políticas públicas. Quero aqui cumprimentar a secretária Célia, que a gente convidou ela recentemente para ser secretária de Igualdade Racial, sabendo do potencial dela. Meu irmão, quando foi prefeito, lá no município de Colinas, convidou ela para ser secretária lá. E ela montou o primeiro CRAS quilombola do Brasil. Hoje aqui nós estamos inaugurando o primeiro centro de referência quilombola do Brasil. Olha as coisas como vão acontecendo. E cumprimentar a Lídia pelo belíssimo trabalho, tudo que ela faz é muita dedicação, muito empenho, e que na realidade estruturou tudo isso aqui. Eu há muito tempo, eu ouvi as pessoas dizendo, nós não temos uma sede, nós não temos um cantinho. Isso me incomodava muito, porque a representação do povo negro, deputado JP, é cerca de 80% do povo do Maranhense e não tem um cantinho. Então hoje a gente arrumou um cantão aqui, porque tem espaço para todas as entidades, todos os segmentos da sociedade voltada ao movimento negro. E esse mês da consciência negra, a gente resolveu fazer alguns anúncios. E eu fiquei hoje assim muito feliz quando eu fui lá no Centro de Cultura Negra do João Paulo, que há um ano atrás eu estive lá. E eu nunca pensei que ia ficar tão bonito. A gente assinou a ordem de serviço para a recuperação daquele centro, que no passado, há 400 anos atrás, era um centro de comercialização, mercado de comercialização de escravo. E hoje a gente resgata e transforma aquilo ali num centro cultural, num centro de capacitação profissional, centro com biblioteca, enfim, equipamentos para a gente voltar para o povo negro do João Paulo. E é lógico, aberto a todo mundo, mas especificamente ali o João Paulo. Ali vai ficar a memória daquele mercado que vendia escravos.
mas também agora é um novo momento, uma memória de capacitação e formação profissional. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi o projeto lá atrás, não pensei que ia ficar tão bonito. Então, inauguramos lá e viemos para cá. Aqui um outro momento onde a gente comemora o primeiro equipamento dentro do quilombola do Brasil, dentro desse local, e faz com que a gente se sinta assim, satisfeito disso, e saber que vocês aqui vão ter o espaço de vocês. Mas mais do que o espaço, são as políticas públicas. Eu lembro que, recentemente, eu vi um dado que o Instituto de Terra do Maranhão, em 50 anos, registrou terras quilombolas, 50 quilômetros, 50, um por ano. O nosso governo, em 3 anos, registrou 39, ou seja, 13 por ano. Então você vê a nossa preocupação em dar um tipo de terra para cada um desses quilômetros, porque o tipo de terra é como se fosse a certidão de nascimento. Então não é só discurso, não é só assinar papel, é tirar do papel essa verdade. 50 anos tinha 50, um por ano, e nós fizemos 13 por ano, fazendo um total de 39 cuidamos registrados. Eu estive recentemente com o presidente Lula, que é também um entusiasta dos movimentos sociais, lá em Alcântara, e lá, depois de 40 anos, ele conseguiu resolver o que ninguém conseguia. Agora mesmo vamos assinar ali 438 bolsas para os quilombolas, para que eles possam nos ajudar nas políticas públicas. E assim vai por diante, muitas ações que vão melhorando e atendendo as demandas. Vou deixar para me estender mais lá, mas quero cumprimentar aqui o secretário Orleans Brandão, que está sempre ao meu lado, no meu braço direito, e nos ajuda a fazer as políticas públicas do secretário, que nem todas as vezes eu consigo falar, e ele vai no secretário, pega as políticas, traz para a gente, e eu sempre digo, não vamos fazer nada na nossa cabeça. Para a gente fazer bem feito, a gente tem que ouvir as comunidades. É por isso que o nosso orçamento participativo, a gente ouve 38 audiências públicas lideradas aqui pela Lília e pelo secretário Vinícius. Como é que é isso? A gente vai nas regiões, escuta, faz um debate, audiência pública. Gente, para governar bem, ele tem que ouvir as pessoas que moram lá na ponta. São eles que sabem a realidade. Vamos agora conversar com o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, hoje mais políticas públicas, principalmente no mês da consciência negra. Com certeza, a gente está inaugurando aqui o primeiro centro de referência quilombola do país. Então, muito orgulho do governador Carlos Brandão, que tem andado por todo o Maranhão, levar políticas públicas necessárias para todos aqueles que mais precisam. E a gente aqui faz uma reparação histórica. Traz aqui um local de acolhimento, um local de debates, um local de conversa, o centro de referência negro primeiro do país. Mas também destaca uma ação importante, que vai já ser assinada pelo governador Carlos Brandão, transformando a Secretaria de Igualdade Racial em Secretaria Ordinária. A partir de agora, a Secretaria vai poder ter despesas, fazer licitações, colocar os projetos nas ruas. Então, nada mais justo do que uma pauta tão importante, a gente ter uma Secretaria que vai conseguir colocar as políticas públicas necessárias para os movimentos quilombolas, para o povo negro do estado do Maranhão. Então, feliz de fazer parte disso, que a gente está conversando, dialogando, levando benefícios para os movimentos sociais em todo o estado do Maranhão, e hoje o governador Carlos Brandão dá mais um passo nessa reparação histórica de que a gente tanto fala e que é tão necessário no nosso país. A Casa Quilombola é um sonho perseguido há muitos anos pelos movimentos sociais quilombola, né? Então, entregar essa casa é devolver a esse movimento todo aquilo que eles de fato precisam, um espaço de trabalho, de espaço que eles vão ter um suporte, um espaço que eles possam, junto com uma parceria com o governo do estado, construir políticas públicas afirmativas de combate ao racismo e de fortalecimento da população negra. É um momento histórico para o povo negro do estado do Maranhão, graças à sensibilidade ao trabalho do governador Carlos Brandão. Como vocês puderam acompanhar, foram assinados a alteração da Secretaria de Igualdade Racial de extraordinária para ordinária, o que o patamar de gestão da pasta dá mais relevância e principalmente para continuar lutando por políticas públicas na área. As imagens é dele, Fernando Lima, Análise Júnior para a Rede TV São Luís. Parabéns à secretária, nossa senhora, né, a Salazar, não é isso, Fernando Lima? Ela, com toda a maestria, sua experiência, ela é de Codó, já atuou na cidade de Colinas com essas mesmas políticas públicas e agora transformando o governador Carlos Brandão, com a presença do secretário Orleans, transformando a secretaria
extraordinária, agora em ordinária, que trata diretamente com o governador e principalmente com o secretário municipalista para poder levar essas políticas públicas, não só aqui na capital, mas principalmente em todo o interior do estado. Eu vou pedir um breve intervalo, se fosse você eu não mudava de canal por nada nesse mundo, porque ainda hoje você vai ver corpo de homem desaparecido após corrida em um município foi encontrado pela polícia. Volta em instantes, já falando qual foi a cidade. Volta em instantes. E já estamos de volta com mais um bloco do seu programa Hora de Ação Maranhão. Quem está acompanhando o programa desde o início, percebeu que eu já estou aqui nesse assunto? E quem está ligando na televisão agora, a gente vai trazer um caso que provocou um debate público sobre transparência e uso de recursos oficiais. Vocês lembram do caso do avião da FAB, que levou o ministro Gilmar Mendes, um decano, gente, de 10 anos, conjuntamente com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Quem seriam os outros 9? Foram 10 pessoas que foram, né? Estavam nesse avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, com meu dinheiro, com teu dinheiro, nosso dinheiro, o dinheiro do povo, para um Palosa, né? Que foi batizado pela classe política e a imprensa em geral e os bastidores de Gilmar Palosa. Meu Deus, quem seriam esses 9? Será que tinha uma deputada aqui do nosso estado? Acompanhe nosso programa, Gilmar Palosa, isso mesmo. Esse encontro que reuniu autoridades, juristas. Pode ser aqui no país. Tem que ser na Espanha, tem que ser na Europa, nos Estados Unidos. E agora na Argentina. Está com uma semana isso. Vocês acompanharam a repercussão. A Oeste, a imprensa da Oeste, repercutir esse caso com mais riqueza de detalhes, com muita maestria e com bastante cátedra. E você vai acompanhar daqui a pouquinho o que estão fazendo com o nosso dinheiro público. A partir de hoje, o programa sendo dirigido, né, diretamente de São Paulo sobre esses assuntos a nível nacional, além das notícias do nosso estado do Maranhão, com a capital, região metropolitana, Caxias, Imperatriz. Você vai acompanhar o que acontece em Brasília, aqui na Rede TV São Luís, que também tem todo esse apoio, esse suporte da minha amiga Bárbara, que é minha assessora internacional da produção. Um abraço para a Bárbara e melhoras aí na sua grande recuperação. Participe do nosso programa, DDD 99 981 23 16 37 ou pelo meu Instagram, @análise. Corpo de um homem desaparecido, que eu anunciei para vocês agora, após uma corrida, gente, em Pastos Bons, e foi encontrado pela polícia. A reportagem é de José Carlos. E olha só, na cidade de Pastos Bons, na zona rural, no povoado Orozinho, um idoso, conhecido como Frank, foi encontrado morto. Esse idoso ele estava desaparecido desde o dia 17 do mês de novembro. Segundo as informações, esse idoso ele trabalhava como motorista, fazia fretes, fazia corridas para os municípios da região e até para municípios mais distantes. Ele foi fretado no último dia 17 para fazer uma corrida e, infelizmente, desapareceu. Não retornou mais para a sua residência. Agora, a Polícia Civil identificou o corpo da vítima, localizou e identificou, né, fez o reconhecimento desse corpo, que se trata realmente, né, e infelizmente, do senhor Francisco das Chagas, conhecido como Frank. O corpo dele foi encontrado às margens da BR-230, lá no povoado Orozinho, na zona rural do município de Pastos Bons. O principal suspeito, identificado como Paulo Afonso, foi preso na terça-feira, dia 25, lá no município de Fortuna. As investigações avançaram. Segundo a polícia, o senhor Frank, a vítima, ele foi visto no município
de São Raimundo das Mangabeiras. Um passageiro fretou uma corrida com ele. Ele passou por São Raimundo das Mangabeiras e também pelo município de São Domingos do Azeitão. Seria esse o trajeto que ele faria. Mas, infelizmente, ele desapareceu antes de finalizar essa corrida e retornar para casa. Alguém, infelizmente, apareceu no caminho desse homem e tirou a vida dele. E o principal suspeito, segundo a polícia, é o indivíduo identificado como Paulo Afonso. Ele foi preso, levado à delegacia e, após ser ouvido pelo delegado, ele confessou o crime, indicou onde estava o corpo e o carro da vítima. Portanto, agora esse crime é um crime dado como esclarecido, elucidado, resolvido pela Polícia Civil do Maranhão. A gente lamenta bastante o fato desse motorista ter sido assassinado pelo suspeito identificado como Paulo Afonso. A gente vai seguir acompanhando e atualizando outras informações. Muito triste essa situação. Vocês que eu só anunciei que seria uma corrida, mas não falei que tipo de corrida, né? Uma corrida tipo um frete, né? Ele sempre fazia esses fretes, né? Levava fulano, cicrano para levar alguma coisa e acabou sendo, segundo a polícia, morto por esse indivíduo que você viu aí na tela. Lamentável, né? A pessoa trabalhando, estava desaparecido há dias, foi encontrado e agora que seja feito a justiça. Que lamentável, né, gente? Uma ação da Polícia Civil do Maranhão, batizada de Operação NARC, realizada na manhã dessa quarta-feira, dia 26, em Senador La Roque, que é a 662 quilômetros de São Luís, terminou com a prisão de 2 homens com apreensão de drogas, uma arma de fogo e munições. A operação tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas em diferentes regiões do país. As equipes cumpriram 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça após denúncias sobre intenso comércio de drogas na cidade. As investigações também foram conduzidas pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, de Imperatriz, que reuniu, gente, informações e relatórios confirmando a atividade criminosa. Durante as buscas em um dos imóveis investigados foram encontrados pistola calibre 9mm, modelo G2C, de uso restrito, munições do mesmo calibre, porções de crack e maconha e muito dinheiro. Dinheiro fracionado, claro, né? Materiais associados ao tráfico de drogas. Os 2 homens presos de 41 e 44 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, também de uso restrito. Após procedimentos no plantão central de Imperatriz, eles foram encaminhados para a unidade prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Cadeia neles. E uma outra operação da Polícia Civil em Timon prendeu suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Quem traz também detalhes é ele, José Carlos, que é imbatível na notícia. A operação da Polícia Civil, lá no município de Timon, resultou na prisão de 2 mulheres e de 1 homem. Os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos vários materiais, sobretudo droga, cocaína, maconha e também armas de fogo. Todo esse material que vocês estão vendo aí nas imagens que foram fornecidas pela Polícia Civil do Maranhão. Portanto, é um grupo criminoso que tem envolvimento com o tráfico de drogas e que já tem passagens por esse tipo de crime. Essa operação aconteceu numa nova versão da Operação NARC, do Ministério da Justiça e também de Segurança Pública, que realizou essas investigações em parceria com o Sistema de Segurança Pública do Maranhão, através da delegacia do município de Buriti. Há também uma ordem judicial que foi expedida pela Justiça Estadual, com mandado de busca e apreensão e também mandado de prisão desses indivíduos. Durante a operação realizada lá na Vila Beck, na cidade de Timon,
foram localizadas uma expressiva quantidade de maconha e também de cocaína e uma arma de fogo, além de 15 munições e material utilizado no tráfico de drogas, material utilizado para embalar a droga e também uma balança de precisão, uma balança que serve para pesar as frações da droga, a droga que é dividida em pedacinhos, feita as trouxinhas, e tudo isso é pesado, tem um controle rigoroso do tráfico de drogas. Portanto, é mais uma grande operação realizada pela Polícia Civil do Maranhão e que resultou na prisão dessas mulheres e também desse homem e na apreensão da droga e da arma de fogo. A gente vai seguir acompanhando. É muita operação acontecendo, né, gente? E o Maranhão avança na alfabetização e supera a média nacional pelo segundo ano. A reportagem é de Daniela Bandeira. O Maranhão celebra uma trajetória de conquistas na educação pública. O estado, que em 2023 já havia dado um salto significativo no índice criança alfabetizada, em 2024 atingiu 60% do indicador, mais uma vez superando a média nacional, que naquele ano foi de 59%. Os dados são do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então nós temos essas metas e, com a liderança do governo do estado, os municípios vêm abraçando esse pacto. Por exemplo, nessa semana agora, começando hoje, todos os estudantes do segundo ano do ensino fundamental estão participando da avaliação. E essa avaliação que está acontecendo agora é que vai dizer qual o percentual de estudantes alfabetizados do nosso estado. A história recente é de superação. Em 2023, o Maranhão saiu da 23ª posição no ranking dos estados para a 10ª, com 56% das crianças da rede pública no nível adequado de alfabetização. A avaliação, que contou com a participação de 89% dos estudantes, é um termômetro do esforço coletivo. O Maranhão vem sendo destaque, no ensino-aprendizagem, principalmente se destacando no processo de alfabetização das nossas crianças. E o governador Carlos Brandão é um incentivador desse momento que estamos passando, alcançando os indicadores. No Maranhão hoje nós temos 60% de crianças alfabetizadas. Isso é fruto de um trabalho de parceria dentro do regime de colaboração com todos os municípios do estado do Maranhão. Obrigado, Daniela Bandeira, pelas informações. E o governo do estado lançou o programa de propriedade intelectual voltado às escolas e amplia a inovação do ensino. Também a Daniela Bandeira traz informações para a gente nesse momento tão marcante para as políticas públicas. Incentivar a cultura da inovação no ambiente escolar. Essa é a proposta do programa Propriedade Intelectual nas Escolas, Criar, Inovar e Proteger. É um momento histórico onde está unindo a ciência com a educação para que a gente possa ter novos rumos daqui em diante, com mais proteção da nossa propriedade intelectual, que isso é importante para que a ciência e a inovação cresçam no nosso estado. A proposta é orientar e conscientizar estudantes e educadores sobre a importância de proteger criações e projetos que surgem dentro das escolas. Eu acho importante porque é valorizar a nossa ideia, reconhecer, dar importância àquilo que a gente criou. Acho que é bom a gente ter esse reconhecimento e receber essa valorização. O programa contempla ações para 2026, iniciativas de extensão em parceria com instituições de ciência e tecnologia e possíveis projetos piloto regionais. A educação no estado vive um momento muito forte, Geração de projetos, geração de inovações, geração de pesquisas que tem ampliado em todo o nosso estado do Maranhão. Diversas escolas com potencialidade, jovens desenvolvendo tecnologia de foguete, robótica, questão de impacto ambiental, a alteração climática. Toda essa preocupação, os nossos jovens estão sendo desenvolvidos, estimulados para poder desenvolver pesquisas. E isso tem todo um amparo, toda uma proteção, uma dedicação da Secretaria de Educação, como da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o apoio da FAPEMA, e nós vamos desenvolver cada vez mais. A implantação do programa é aguardada com grande expectativa. A gente quer, na verdade, construir uma grande rede de multiplicadores que os professores possam tornar essa temática comum nas
nas suas salas de aula, para que eles possam realmente incentivar jovens, crianças, porque a intenção é que seja desde a educação infantil até a graduação, inclusive. Programa que chega para valorizar criações e projetos. Tivemos a oportunidade de começar esse namoro com o Instituto Nacional desde 2024, trazendo sim várias frentes de inovação. Uma das, esse programa de propriedade intelectual, que trata o quê? Trazer o conhecimento para as escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão, de uma maneira até, de certa forma, lúdica, para valorizar os produtos e serviços que são oriundos, né, dos jovens, né, adolescentes. Então é importante você ter o conhecimento, ou seja, a educação, ela fundamenta a inovação. Então é um programa de sucesso do INPI e o Maranhão está tendo a oportunidade de ser pioneiro. E eu vou pedir mais um intervalo do nosso programa Hora de Ação Maranhão aqui com seu amigo Análio Júnior. Agora sim eu vou trazer em definitivo para vocês 10 tripulantes no avião da FAB, Força Aérea Brasileira, com dinheiro público, dinheiro nosso. Era para estar levando transplantes, para realizar situações de grande urgência para o nosso país. Serviu de táxi aéreo para Gilmar Mendes, o ministro do STF, e para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Quem seriam os outros 9 ou 8 tripulantes nessa aeronave? Para o Gilmar Palosa. Dinheiro nosso, repito. É um novo momento histórico aqui do nosso programa Hora de Ação Maranhão, e não vai ficar só limitado com as notícias do interior do estado e nem da capital, não. Vai continuar com essas notícias. Mas o âmbito nacional também você vai estar por dentro conosco. Não precisa ligar em outro canal, nem na Mirante, nem na Band, nem no SBT e nem em outra Record, nem nada. É aqui na Rede TV com seu amigo Análio Júnior, porque o couro vai comer, e eu volto em instantes com essa e muito mais. Já estamos de volta com mais um bloco do seu programa Hora de Ação. Como eu disse, que eu ia trazer agora na íntegra para você, mas não deixe de seguir meu Instagram, @AnálioJúniorTV, ANALO, Análio Júnior TV. Se você me seguir agora, eu vou seguir você de volta. E a viagem, gente, do deputado federal e presidente da Câmara, Hugo Mota, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para a Argentina. Vocês acompanharam nessa repercussão durante toda a semana, que foi realizada a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, que é a FAB. Provocou um debate público sobre transparência e o uso de recursos oficiais. Os dois participaram de um evento privado apelidado de Gilmar Palosa, um encontro que reúne autoridades, juristas e empresários. De acordo com a FAB, a lista completa de passageiros da aeronave foi mantida sob sigilo por motivos de segurança. Olha só. A justificativa, contudo, ampliou as críticas de especialistas e setores da sociedade civil que cobram maior transparência em voos oficiais, especialmente quando envolvem deslocamentos para compromissos de caráter não institucional. Apesar das controvérsias, a Força Aérea ressaltou que o regulamento vigente permite que autoridades solicitantes requisitem aeronaves oficiais, desde que apresentem motivação formal. A possibilidade, porém, reacende o debate sobre os limites do uso de estruturas públicas em atividades privadas e sobre a necessidade de critérios mais rígidos para autorizações desse tipo. O episódio também chamou a atenção por envolver uma figura do judiciário em um evento de natureza informal, ampliando questionamentos sobre a separação entre compromissos institucionais e atividades pessoais. O caso segue repercutindo em Brasília. Acompanhe agora a repercussão através de um jornal conceituado com grandes jornalistas de renome nacional e internacional sobre o tema, e você em casa vai tirar suas próprias conclusões.
E autoridades brasileiras viajaram para Buenos Aires no avião da FAB para participar da abertura do Congresso conhecido como Gilmar Palusa. O pedido partiu do presidente da Câmara, Hugo Mota. Entre os passageiros estava o ministro Gilmar Mendes. A lista completa com os 10 ocupantes, no entanto, foi mantida em sigilo pela aeronáutica. Segundo a FAB, os nomes não foram divulgados por motivos de segurança. O evento reuniu ministros, parlamentares, integrantes do governo e executivos. O uso do avião da FAB levantou questionamentos, mas nem a Câmara, nem o STF, nem mesmo as assessorias das autoridades envolvidas se manifestaram. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Mais uma semana começando, parece notícia repetida, né, Ana? Até porque não é a primeira vez que o presidente da Câmara, Hugo Mota, usa jatinho da FAB para ir justamente num evento no Gilmar Palusa. Ele já havia utilizado a aeronave no mês de julho neste ano para ir a Lisboa participar do evento e ainda deu carona para o deputado Arthur Lira. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, meu querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, que difícil, né? Iniciar a semana com uma notícia dessas, mais um abuso com o nosso dinheiro, com o dinheiro do pagador de impostos. Agora, as pessoas sempre me perguntam muito, né, quando acontece alguma notícia dessa, ou qualquer outro... Qualquer outra jabuticaba política que nós tenhamos no Brasil, como é nos Estados Unidos, com a Suprema Corte, como são os juízes aqui, como são os deputados, se aqui existe esse monte de penduricalhos, né? Bolsa isso, ajuda aquilo. Não, aqui não tem nada disso. E aqui também, jamais ministros da Suprema Corte viajariam nos aviões da Força Aérea Americana com parlamentares. Jamais, isso jamais aconteceria, mesmo que eles não conversassem nada, porque é a história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E isso acontece, Paula, porque o brasileiro parece que nós nos acostumamos com isso. O Congresso se acostumou com isso, a Câmara, o Senado. São tantas atrocidades jurídicas, econômicas, tantos casos de corrupção, agora o INSS, que isso que deveria ser, sim, colocado numa lista, talvez um pouco menor, mas numa lista suspeita, no mínimo suspeita. A gente não coloca porque nós estamos anestesiados. Então, é preciso chamar o Congresso para levantar esse tipo de atitude novamente, porque é inaceitável. Por mais que haja apenas conversas de bar, digamos assim, a gente sabe que não é. Por mais que eles digam que não, a gente só pegou uma carona e não houve nada, a gente sabe muito bem o que acontece nos bastidores de Brasília e dentro desses voos da FAB, bancados por nós. Silvio Navarro, muito boa noite. Ainda metade do ano noticiamos aqui no programa, Silvio, problemas com aeronaves da FAB, problemas de manutenção, aeronaves correndo risco de ficar sem combustível. Lembrando ainda que essas aeronaves fazem transporte de órgãos, tão fundamental para a saúde do Brasil, mas parece que arrumaram um jeitinho aí de levar o presidente da Câmara e Gilmar Mendes para Buenos Aires e outros 8 convidados que não temos como saber por quê. Está sob sigilo aí com essa justificativa da segurança. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana com a gente. O Gilmar Palusa, conforme foi batizado pela própria mídia, por empresários, por políticos, uma alusão a um festival de música, um festival anual de música, por si só ele já é uma indecência. É o feirão jurídico, né? O maior lobby jurídico do planeta acontece pela batuta, por ordem do ministro Gilmar Mendes, que hoje é o decano da Suprema Corte. Isso é uma vergonha, não deveria acontecer.
E ainda que esses convescotes ocorressem com a normalidade que a própria velha mídia trata, os empresários, advogados e por aí vai, por que acontecer no exterior? Por que tem que ser em Portugal? Agora, esse ano a coisa já mudou um pouquinho. Talvez pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pela questão dos vistos, pela pressão internacional, resolveram ficar um pouco mais perto. Aqui na Argentina. Mas por que tem que ser feito no exterior? Por que precisa discutir problemas do Brasil, questões jurídicas brasileiras, às vezes até eleitorais, na Argentina, em Portugal, que fosse na Alemanha, na Turquia? Por que não no Brasil? Por que não em Brasília? O setor hoteleiro de Brasília, as estruturas de convenções em Brasília, por exemplo, não são aptas para receber um feirão jurídico desse? Então, por si só, já é uma indecência. E, ademais, Paula, acho que ao terminar o enunciado você toca num ponto central. Por que não foi divulgada a lista dos passageiros? Sabemos que o pedido partiu do gabinete do presidente da Câmara, Hugo Mota, que Gilmar Mendes embarcou na aeronave. Quem eram os outros 8? Porque quando você não divulga, quando você opta por não dar transparência à lista de passageiros, você levanta suspeitas. A sociedade pode perguntar e pode achar que qualquer um entrou nessa aeronave. Eu acho que o Gilmar Palusa deveria acabar. O sendo aqui econômico. Pois é, meus amigos, vocês acompanharam toda a repercussão. Como eu disse, o programa hoje tem uma nova direção, diretamente de São Paulo, para trazer esses bastidores, esses acontecimentos tão vexatórios para a nossa classe política e até mesmo de algumas partes jurídicas, como esse caso do Gilmar Palusa, que usaram o avião da FAB com o meu dinheiro, o seu dinheiro, os nossos recursos públicos para levar ainda mais 8 pessoas dentro do avião. Quem seriam esses? Façam suas apostas. A nossa equipe, diretamente de São Paulo, já está trabalhando para a gente trazer em primeira mão para vocês aqui no Maranhão quem seriam essas personalidades, essas pedras preciosas que fizeram parte desse voo, desse táxi aéreo, né? Usando o avião da Força Aérea Brasileira. Como diz Boris Casoy, isto é uma vergonha. Mudando de assunto, a Casa da Mulher Brasileira reforça um atendimento 24 horas e serviços integrados para a proteção das mulheres. Um importante equipamento que atua com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A Casa da Mulher Brasileira centraliza em um único espaço diversos atendimentos. Mais de 300 mil atendimentos de 2017 até agora. A Delegacia Especial da Mulher funciona 24 horas. Aqui também tem o Departamento de Feminicídio, Coordenadoria das Delegacias da Mulher do Maranhão, Defensoria Pública, entre outros. A Casa da Mulher Brasileira está em funcionamento há 8 anos e concentra em um mesmo espaço todos os órgãos de atendimento à mulher em situação de violência de São Luís. Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar, Patrulha Maria da Penha, Departamento de Feminicídio, Coordenadoria das Delegacias da Mulher do Maranhão, Centro de Referência em Atendimento à Mulher em Situação de Violência de São Luís, que faz o atendimento psicossocial juntamente com as psicólogas e assistentes sociais vinculadas à direção da Casa da Mulher Brasileira. Temos um alojamento de passagem que recebe as mulheres que estejam correndo risco de morte para ficarem abrigadas. Funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Para dar entrada nos procedimentos, a solicitante precisa comparecer na instalação e recorrer ao órgão correspondente à demanda. Lembrando que algumas solicitações podem ser realizadas remotamente. Todos os serviços são ofertados gratuitamente. E aqui nós fazemos uma interação com toda a rede, também fazemos análise da necessidade e se a mulher preenche os requisitos de um aluguel Maria da Penha. Com a lei recente dos órfãos do feminicídio, a gente já passa a prestar também esse serviço. Então é um serviço que integraliza com o objetivo único de garantir que as mulheres tenham um espaço para onde recorrer em casos de violência contra a mulher.
Obrigado, Caroline Lopes. Em Paços do Lumiar abriu a temporada natalina com muito charme e emoção. O secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, ao lado do governador Carlos Brandão, acompanhou de perto o lançamento do Natal Paço Luz. Veja. O Natal já chegou em Paços do Lumiar. Paço Luz invadiu todas as ruas da cidade. E tá bonito, pessoal. Aqui tá parecendo até gramado. Você tem que vir conferir. Vem! É isso aí, pessoal, mais unidade de parceria chegando em Paços do Lumiar. Dessa vez, o Paço Luz, essa cidade tão querida, de tantas ações. O governador Brandão deu as mãos aqui pro prefeito Fred Campos e está transformando a vida dos luminenses. E a gente chega com mais uma grande ação inédita aqui na cidade. Paço Luz chegou e está espalhado por toda a Paços do Lumiar. Não é isso, Fred? Verdade, Orleans, a gente já entregou infraestrutura, educação de qualidade, saúde, lazer e agora a gente entrega um Paço Luz, né, o maior Natal que a cidade já viu. E eu quero agradecer todas as parcerias que a gente tem junto com o Estado, com o governador Brandão, contigo, Orleans. E pode ter certeza que a gente vai continuar aqui lutando e batalhando para dar muito orgulho para a população de Paços. É isso aí, vem conhecer que tá lindo, não perde para nenhuma cidade no Brasil. Paço Luz, um dos natais mais bonitos de todo o país. Valeu! Valeu! Que lindo, né? Mandar um abraço para a vice-prefeita Mariana Brandão, também o prefeito Fred Campos, por esse momento histórico também na cidade de Paços do Lumiar. E o governador Carlos Brandão anunciou que São Luís será palco da turnê de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. É, a banda preferida do editor Fernando Lima aqui do nosso programa. No dia 21 de abril, o Guns N' Roses desembarca no Castelão para um show histórico. Hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia de rock, bebê. É com muita alegria que anuncio que o Castelão será palco do show da banda Guns N' Roses, dia 21 de abril de 2026. Em outubro e novembro de 2025, a banda passou por Florianópolis, São Paulo, Brasília e outras cidades. Foi muita movimentação econômica, turismo aquecido, hotéis e restaurantes lotados e geração de renda. O impacto dessa turnê no Brasil passa de 800 milhões. E chegou a vez de São Luís receber essa grande turnê. É o Maranhão abrindo as portas para receber uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Por isso, coloque na sua agenda. Vai ser inesquecível. Bom, meus amigos, tá ficando por aqui mais uma hora de ação. Dá tempo de cantar não, né, Fernando Lima? Por causa do horário, né? Dá tempo? Dá não, né? Eu volto para cantar segunda-feira. Eu tô em São Luís até semana que vem. Fique ligado, porque nós estamos de olho sobre o avião da FAB que levou 10 tripulantes. Um deles estava Gilmar Mendes, ministro do STF, e também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Quem seriam os outros 8? Você vai ficar por dentro aqui no Hora de Ação. Vamos descobrir.